De nenhum reparo necessário para nenhum reparo possível em apenas alguns anos, essas seriam as melhores palavras para descrever a saga contínua dos veículos elétricos e todos os problemas que os proprietários têm com o que se acreditava ser um meio de transporte super barato. Consertar carros elétricos não é apenas caro, muitas vezes não é possível de forma alguma por vários motivos. Consequentemente, os proprietários geralmente estão se desfazendo de seus veículos elétricos logo após a primeira quebra. Por que isso está acontecendo? Bem, há 6 razões pelas quais os veículos elétricos não valem a pena consertar. Número 6. As seguradoras sabem o que é melhor. Seja sobre a bateria ou o veículo inteiro, os fabricantes de carros de hoje oferecem uma garantia de vários anos em seus novos veículos elétricos. E para os novos compradores, isso deveria ser o suficiente para ficar tranquilo, certo? Bem, nem tanto, porque há alguns aspectos que não são cobertos pela garantia, como reparos que vêm após colisões. É aí que as seguradoras entram em ação, e, se há algo que aprendemos com elas, é o fato de que carros elétricos são caros e muito complicados de manter. Afinal, por que os prêmios seriam muito mais caros em comparação com carros de combustão interna? Estamos falando de diferenças que muitas vezes chegam a milhares de dólares. Deve haver um bom motivo para isso. Bem, acontece que as oficinas de reparo não querem desperdiçar seus recursos em reparos. Elas preferem optar por descartar veículos danificados apenas para evitar lidar com despesas altas, falta de profissionais treinados e peças de reposição. É muito mais fácil descartar o veículo e cobrar alguns milhares de dólares a mais dos proprietários. Dessa forma, as seguradoras permanecem seguras e livres de problemas. E se você se lembra daquele vídeo de alguns meses atrás que mostrava um ferro velho cheio de Teslas quase intactos, bem como alguns outros relatórios, fica bem claro que as seguradoras não querem fazer nada com esses veículos. As coisas chegaram ao ponto em que até alguns arranhões são suficientes para enviar um carro elétrico para o ferro velho. Número 5. Falta de treinamento dos técnicos. Imagine uma oficina de reparos que emprega vários mecânicos experientes que investiram anos em seus conhecimentos e, de repente, nada disso conta. Os veículos elétricos são diferentes e exigem diferentes tipos de treinamento e, com sua presença ainda modesta no mercado, a maioria dos técnicos não quer se incomodar. Em vez disso, eles optam por continuar trabalhando com veículos de combustão interna. Os números exatos ainda não estão disponíveis nos Estados Unidos, mas podemos nos referir a mercados como o do Reino Unido, onde a última estimativa sugere que apenas 10% de todos os técnicos estão licenciados para trabalhar em veículos elétricos a bateria e que, com o ritmo atual de eletrificação, o mercado estará com uma escassez de 35 mil profissionais treinados daqui a 10 anos. Considerando a adoção mais lenta dos veículos elétricos, especialmente em áreas rurais, podemos presumir que o número de profissionais treinados em falta é provavelmente ainda maior na América do Norte. Com o número insuficiente de técnicos treinados, é fácil concluir que encontrar um levaria muito mais tempo. Os proprietários frequentemente têm que viajar dezenas ou até centenas de milhas apenas para chegar à oficina de reparo. Mas, uma vez que conseguem, enfrentam outra surpresa altamente desagradável. O custo do reparo é significativamente maior em comparação com o custo típico de reparo de carros de combustão. As razões para os custos de reparo mais altos são inúmeras. Além da falta de profissionais, há o conhecimento extra necessário para a nova tecnologia, e não devemos negligenciar as preocupações de segurança também, considerando que os mecânicos são obrigados a trabalhar em sistemas de alta voltagem, enquanto há também o risco de incêndio devido a falhas de design de sistemas elétricos intrincados, como baterias, inversores, motores, etc. Número 4. Caixa da bateria e chapas de metal antigas. Como acabamos de mencionar, caixas de bateria danificadas são a principal razão pela qual as seguradoras descartam os carros elétricos, e na maioria dos casos não estamos falando de colisões graves. Em muitos casos, veículos elétricos danificados chegam às oficinas de reparo sem problemas, e é necessário um olhar muito atento para ver o dano. Pode ser apenas alguns arranhões, mas isso já é suficiente para complicar as coisas porque as seguradoras não querem correr o risco de todos os problemas que podem surgir com partes integrais danificadas das baterias, incluindo células da bateria. Em vez disso, há duas possibilidades: ou descartar veículos perfeitamente bons, como já mencionamos, ou substituir a caixa. O único problema com a última opção é que ela não só custa uma fortuna, mas muitos concessionários nem sabem como fazer isso. O problema com as caixas é que elas são soldadas de maneira que não há espaço para reparos. A substituição é geralmente a única opção bastante cara. E enquanto estamos falando de reparos, não vamos esquecer os painéis da carroceria. Com os veículos elétricos, a maior parte da boa e velha chapa de metal se foi. Em vez disso, os veículos elétricos modernos apresentam painéis que geralmente são feitos de alumínio ou alguns materiais compostos, que são muito difíceis ou impossíveis de consertar.
Portanto, dois possíveis cenários estão aqui. As oficinas de carroceria provavelmente se recusarão a trabalhar no seu carro elétrico, e mesmo que aceitem, cobrarão significativamente mais do que normalmente cobrariam por carros de combustão com designs convencionais. Número 3. Problemas de software. Pode não ser exatamente uma razão para abandonar um carro elétrico, mas os problemas de software são de uma escala muito maior do que se esperava. Basta dar uma olhada no que estava acontecendo na GM nos últimos meses. Os veículos elétricos são carros sofisticados com sistemas avançados projetados para integrar a bateria e os componentes eletrônicos do veículo. No caso da GM, tem sido um problema que a empresa ainda não superou. O Blazer EV, o Lyriq, o GMC Hummer e outros veículos elétricos deste fabricante enfrentaram tantos problemas de software que isso tem sido um obstáculo que a empresa nunca conseguiu superar. Baterias, carregamento, motores, frenagem regenerativa, recursos de assistência ao motorista. Parece que a GM nunca integrou todas essas coisas corretamente. Vimos inúmeras atualizações até agora, mas as coisas estão longe de serem ideais. Basta lembrar que as últimas versões do sistema de infoentretenimento da GM não suportam mais o Apple CarPlay e o Android Auto. Outro problema é que atualizações por via aérea muitas vezes não são possíveis. Em vez disso, os proprietários são forçados a deixar seus veículos elétricos nos concessionários e muitas vezes esperar semanas para consertar seus carros. Mais uma vez, podemos falar sobre a falta de pessoal treinado, mas isso é apenas parte do problema. Em muitos casos, mesmo o fabricante não sabe como lidar com falhas de software e outros mal funcionamentos. Pode levar semanas até que os concessionários recebam algum feedback sobre como resolver um determinado problema. Número 2. Não tão confiáveis quanto prometido. Nem todos os proprietários de veículos elétricos abandonam seus veículos após a primeira quebra. Às vezes, leva algumas quebras a mais, e, julgando pela experiência dos proprietários de veículos elétricos, isso acontece bem rápido, considerando que os problemas com veículos elétricos são muito mais frequentes do que o esperado. Ao contrário do que a maioria dos especialistas sugeria, os veículos elétricos não são mais confiáveis e baratos de operar do que os carros de combustão. As coisas são bem opostas, considerando que uma grande pesquisa da Consumer Reports mostrou que carros elétricos causam 80% mais problemas do que seus equivalentes de combustão. Os problemas são variados, desde falhas na bateria e no carregamento, problemas de software, baixa qualidade de construção, etc. Simplesmente, há muito aborrecimento com carros elétricos, e a única circunstância atenuante é que a maioria desses veículos elétricos ainda é novo o suficiente para estar coberta por uma garantia. Uma vez que ela expira, podemos apenas imaginar quanto todas essas coisas vão custar. Mas não é só sobre dinheiro. Todas essas visitas aos concessionários levam tempo, sem mencionar que os veículos elétricos muitas vezes ficam na concessionária por semanas esperando que o problema seja resolvido, o que honestamente os torna praticamente inutilizáveis. Número 1. Falta de suporte. Pelo que vimos durante esses poucos anos de exploração massiva dos veículos elétricos, é bastante claro que o suporte está longe do nível dos carros de combustão. Falta de profissionais treinados, incapacidade de resolver o problema e alguns reparos incrivelmente caros são algumas das coisas que acabamos de falar. O problema é ainda maior com empresas iniciantes que carecem de redes de concessionárias e suporte técnico em geral. Acontece que até mesmo danos menores podem ser extremamente problemáticos. Em vez de resolver um problema em alguns dias, os veículos elétricos muitas vezes acabam em ferros velhos. Mais uma vez, podemos nos referir ao mesmo vídeo que mostra dezenas de Teslas sentados em ferros velhos, mesmo que os danos sejam menores. Esse vídeo nos levou à conclusão de que em breve todos os carros elétricos serão tratados como veículos de commodities, não importa o fabricante. Logo poderíamos começar a tratá-los como tratamos outros dispositivos eletrônicos, como TVs antigas ou smartphones. Como acabamos de mencionar, a maioria desses veículos elétricos que foram descartados está em muito bom estado, com baterias em condição perfeita ou muito boa. Então você pode se perguntar para onde vão todas essas baterias. Bem, já podemos ver algumas empresas que começaram um negócio chamado em segunda vida em das baterias de veículos elétricos. Basicamente, o que eles fazem é descartar a maior parte do carro, enquanto as baterias são usadas para vários propósitos. Em muitos casos, elas são vendidas para alguns fabricantes autodidatas que as usam como sistemas de armazenamento para painéis solares. Para eles, esta é uma oportunidade perfeita de obter uma bateria em perfeitas condições, considerando que, em muitos casos, esses veículos elétricos descartados não percorreram mais do que alguns milhares de quilômetros. Em outras palavras, acontece que os fabricantes de carros investiram bilhões para desenvolver baterias que eventualmente seriam usadas para painéis solares.
Apesar de todas essas circunstâncias, cremos que os veículos elétricos ainda vão evoluir bastante e com certeza fazem parte do futuro da mobilidade. E isso nos leva ao fim do vídeo de hoje. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.